63 mil assassinatos, 40% dos presos provisórios sem julgamento. Segundo o país com maior concentração de renda do mundo, a polícia que mais mata no mundo. 1% dos mais ricos ganhando 34 vezes mais do que os 50% mais pobres. A metade da população brasileira vivendo com R$ 413. 1% dos latifundiários detendo 50% de todas as terras. Essas são cifras que definem e caracterizam a estrutura profunda do Brasil. O que elas têm em comum? Elas são expressões de uma característica estrutural do Estado burguês brasileiro. Característica essa que se agrava a olhos vistos diante do governo do bolsonarismo e as suas alas internas em constante disputa palaciana para ver quem corresponde da melhor maneira aos interesses do consórcio econômico burguês capitalista ligado aos grandes capitalistas e às grandes corporações estrangeiras no Brasil. É sobre esse tema que nós vamos tratar aqui hoje nesse vídeo. Há algumas semanas, e isso é importante frisar, porque estes casos recorrentes têm acontecido no Brasil e têm sido respondidos frequentemente com esquecimento, nós vimos ocorrer o caso do massacre, e é esse o nome, não existe outro nome para poder definir isso, e a chacina ocorrida em Paraisópolis, onde 9 jovens, isso os contabilizados, porque as denúncias apontam que muito provavelmente muitas outras pessoas foram feridas ou inclusive assassinadas e sumiram, em que 9 jovens foram assassinados pela polícia militar dentro de um baile funk que ocorria na comunidade Paraisópolis durante a noite. Paraisópolis mostrou claramente como sinal a mentalidade escravagista e de extermínio da polícia brasileira. Mas a gente sabe que ele não é um caso isolado e muito menos o único caso. Se a gente for fazer um apanhado de todos os exemplos de terrorismo de Estado que tem acontecido no Brasil nos últimos anos apenas, a gente vai poder lembrar do caso da Cláudia, arrastada num carro pela polícia no Rio de Janeiro, o caso do Amarildo, desaparecido, com todas as aspas, e executado por agentes da polícia de uma UPP no Rio de Janeiro, o caso do Evaldo e de sua família que foi alvejado por 250 tiros do exército sem nenhum motivo aparente no Rio de Janeiro, e uma infindável lista de milhares e milhares e milhares e milhares de jovens negros, pessoas trabalhadoras de periferia executados, agredidos ou alvejados pelas forças policiais. Tudo isso faz parte de uma política que tem como objetivo, é claro, obter um único resultado: a submissão e a sujeição das populações negras e periféricas, onde a polícia realiza esse tipo de ação e, obviamente, dar um recado e criar um exemplo para o conjunto dos negros e trabalhadores do Brasil diante da cada vez mais flagrante e incontornável piora das suas condições de vida. E é por esse motivo que nós temos uma das polícias que mais mata no mundo, que segue sendo uma polícia de drogas, ou seja, cuja única função é patrulhar ostensivamente e, obviamente, os bairros operários, proletários, pobres, de periferia, em busca de quaisquer quantidades de drogas, geralmente de posse de jovens pobres trabalhadores ou jovens desempregados nessas regiões, com uma lógica militar de inimigo interno, cuja função cotidiana é, basicamente, reprimir, perseguir, executar ou encarcerar a sua própria população. Essa guerra social se expressa hoje nas condições de um país na periferia do capitalismo, cuja função é exportar bens primários de baixo valor agregado e ter uma mão de obra super explorada para ampliar e aumentar as taxas de extração de mais valor, ou seja, de trabalho excedente, de valor excedente, de riqueza excedente gerada por esses trabalhadores super explorados no Brasil. Sobre esse tema da extração de mais valor, a gente fez um vídeo há pouco tempo no canal que discute um pouco da lei do valor trabalho de Marx e como a nossa sociedade é baseada nessa expoliação, nesse roubo da riqueza gerada pelo trabalhador e apropriada sem nenhuma contrapartida, sem nenhum pagamento por parte da minoria de patrões e burgueses que controlam e são um verdadeiro poder econômico por detrás das decisões políticas nessa sociedade. É por isso que um dos carros-chefe desde Temer, passando por Bolsonaro até agora, da política
da elite econômica brasileira foca principalmente em realizar a todo e qualquer custo humano, inclusive, a reforma da Previdência, que na prática acabou com a aposentadoria e a Previdência para quem ganha principalmente até 2 salários mínimos, com a reforma trabalhista que destruiu as relações de trabalho e jogou os trabalhadores na terceirização, na intermitência, nos trabalhos precários, nos trabalhos sem qualquer regulamentação, no teto de gastos, que impede que hajam novos financiamentos por 20 anos em saúde e educação, no cada vez maior distanciamento da indústria brasileira daquela chamada Revolução Industrial 4.0, na destruição da ciência, entregando muitas vezes os bens estratégicos nacionais, como por exemplo a Petrobras, a Embraer, a Eletrobras, para os grandes monopólios de controle estrangeiro, mostrando claramente uma política entreguista e absolutamente antinacional e antipovo por parte dessa elite econômica burguesa. Os espasmos de administração democrática do capitalismo, encarnados pelos governos do PT durante 13 anos, ou pelos governos chamados pós-neoliberais, como a gente pode conceber sendo os governos de Evo Morales na Bolívia, ou dos Kirchner e do peronismo na Argentina, não podem, não foram e não poderiam ser suficientes para poder barrar e dar um sentido alternativo a essa verdadeira tendência histórica, o de serem principal e unicamente centros de alta exploração das forças de trabalho e extração de matérias-primas a baixo custo. Para isso, as grandes corporações capitalistas estrangeiras, imperialistas, se associam ao consórcio burguês nacional, então nesse sentido, aos ruralistas, latifundiários, aos rentistas, banqueiros, o que sobrou da burguesia industrial, à burguesia comercial, para colocar essas nações a serviço dos seus interesses. O exemplo da carne atualmente no Brasil é bastante emblemático, demonstrando como, apesar de ser a maior nação exportadora e produtora de carne, para o povo brasileiro, a carne, quando o dólar está numa alta histórica, falta e faz com que os preços sejam cada vez mais exorbitantes, cada vez maiores, fazendo com que falte carne na mesa do trabalhador. O problema do lítio, por outro lado, na Bolívia, lítio que é um dos materiais mais indispensáveis para a produção de eletrônicos e que são, por sua vez, absolutamente essenciais numa economia de base cada vez mais digital e cada vez mais automatizada, que é o problema que está na base de um dos interesses mais importantes do golpe de Estado ocorrido na Bolívia nesse último mês, também é um outro exemplo emblemático. Desse modo, com a completa insuficiência desses projetos de uma administração democrática das relações capitalistas nas semicolônias, nos países formalmente independentes, mas absolutamente dependentes e controlados economicamente pelas potências capitalistas centrais e estrangeiras, ao sinal de crise e oportunidade, esse consórcio de interesses de patrões arranca todos aqueles direitos e conquistas históricas que foram obtidos nesses momentos de espasmos democráticos e estabelece sua doutrina de choque, que se expressa numa fórmula histórica que todos nós podemos ver a olho nu e que se mostra cada vez mais aguda, que é a repressão, o endurecimento e o fechamento cada vez maior do regime político e das ações contra a vida, o corpo, os direitos e as conquistas dos trabalhadores e de sua maioria no Brasil, os negros. Sobre isso, basta nós vermos, por um lado, como tem avançado cada vez mais os projetos de lógica punitivista, que punem, obviamente, apenas os setores da base da pirâmide social, como é o pacote anticrime de Moro, que foi inclusive votado por membros da esquerda, com uma maioria de membros votantes do PT, do PCdoB, e inclusive com 3 vereadores do PSOL votando nesse projeto, e fórmula também encontrada nos projetos que buscam tipificar a atividade terrorista, estendendo ela aos atos políticos de movimentos sociais, partidos políticos, organização de trabalhadores, organização de camponeses e pobres urbanos, projetos de lei que buscam regulamentar e instituir o monitoramento e a vigilância constante nas redes sociais e em todos os provedores de internet, e outras questões que nós também já tratamos aqui nesse canal, nesse link que está aí na descrição, tratando do problema do fechamento do regime cada vez mais agudo, configurando um verdadeiro AI-5 realizado pelo bolsonarismo
e pelos generais a mando dessa elite econômica do consórcio burguês. As coisas elas são dessa forma porque a burguesia brasileira é absolutamente antinacional e antipopular. Ela não possui e nem busca ter qualquer laço de identificação com a vida do seu povo, os seus símbolos, a sua história, o seu cotidiano, além do que é de praxe, que é a exploração e o parasitismo. Sendo assim, é muito importante perceber um movimento histórico que se desenvolve no Brasil, que vem desde a abolição, e na verdade desde antes da abolição, com os 388 anos de escravidão, mas que desde a abolição ganha bastante corpo com uma política de terrorismo de Estado combinada com um controle social racista das populações pobres, periféricas, trabalhadoras e negras. Um exemplo disso é a famosa Lei da Vadiagem, que foi incluída no Código Penal Brasileiro em 1890, que buscava punir, literalmente, demonstrações de destreza física, muitas vezes conhecida como capoeira, e todos aqueles que se entregavam ao ócio mesmo podendo trabalhar. Essa lei, que vigorou até 2012, chega nos nossos tempos e se combina com uma outra lei que foi aprovada em 2006 em pleno governo Lula, do PT, que é a chamada Lei das Drogas. Ambas correspondem à política de Estado e de controle social racista, maquiado, baseado em pretextos e legitimado por um judiciário igualmente branco, burguês e antipopular. Porque a chamada guerra às drogas não é nada além disso. Um pretexto para encarcerar, executar pretos, pobres, periféricos, trabalhadores nas periferias, usando como instrumento o terror de Estado, que busca claramente dissuadir qualquer intenção ou organização para qualquer revolta, levando milhões de trabalhadores e negros das periferias a uma lógica de temor cotidiano. As drogas não apenas são usadas há milênios, como a sua própria história se confunde e se mescla com a história humana. Mesmo as ilegais são usadas em todas e quaisquer festas que ocorrem nos grandes bairros dos patrões, dos grandes magnatas, nos chamados bairros nobres de todas as principais capitais do país. Ou seja, uma verdadeira hipocrisia. O seu comércio só existe, inclusive, seja legal ou ilegal, com relações, ou graças às relações, com figurões importantes no Estado. Senadores, deputados, policiais, chefes de polícia, que são facilitadores ou donos do transporte e da produção dessas drogas, sendo o tal do traficante muitas vezes o mero intermediário dessa relação. A hipocrisia é tão grande que a guerra às drogas é, na verdade, a maior recrutadora de membros das atuais grandes facções cujo financiamento é baseado na venda e no comércio de drogas, levando centenas de milhares de jovens negros periféricos para a cadeia todos os anos com pequenas quantidades de droga, muitas vezes plantadas pelos policiais que os abordaram, forjando o famoso 12, que, uma vez presos, para poder sobreviver ou obter uma condição minimamente digna dentro das masmorras que são as prisões brasileiras, muitas vezes têm de entrar e fazer parte, ou se associar e colaborar com as facções do tráfico brasileiro. Dessa forma, a guerra às drogas nunca teve como objetivo acabar com as drogas, o seu comércio ou seu uso. Seu objetivo histórico é muito simples: prender, executar, manter aterrorizados e passivos os negros e pobres urbanos, enquanto os verdadeiros magnatas, dentro e fora do Estado, lucram de maneira exorbitante numa das indústrias mais lucrativas do planeta sem nenhuma regulamentação, que é a indústria das drogas. Qualquer um é capaz de entender que a questão das drogas é uma questão de saúde pública, e a melhor forma de compreendê-la e minimizar eventuais danos é legalizando todas as drogas, realizando pesquisas e acompanhando seu uso. Da mesma forma, o tráfico só existe na ilegalidade, sendo a guerra às drogas a maior financiadora do cartel de drogas e seus sócios no governo. Essa guerra não combate o tráfico, ela, na verdade, alimenta o tráfico, alimenta as relações de corrupção dentro do processo de venda do tráfico, ela, na verdade, combate o pobre, o periférico e o negro. A raiz histórica disso tudo, como nós já mencionamos, vem da escravidão. Sendo o Brasil o país para o qual mais se destinou os sequestrados negros da África, com cerca de 4,8 milhões de negros sequestrados e arrastados nos navios negreiros para o Brasil, sendo o país que mais tarde aboliu a escravidão, fazendo isso sem nenhuma compensação, cuja tortura de escravizados era legalizada em Código Penal até 1888,
O Estado brasileiro, que nunca realizou uma reforma agrária ou qualquer compensação a esses negros escravizados, jogando esse enorme contingente de negros recém-libertos na miséria e no desemprego, tem em seu DNA uma política de extermínio, terror, açoite, segregação e superexploração, que mira os negros e também os brancos pobres que estão concentrados nas periferias, nos rincões de todas as cidades. É daí que vem a riqueza, a acumulação capitalista dos grandes magnatas, cujas famílias, muitas, tiveram relações e se beneficiaram da escravidão até hoje. É esse conjunto de determinações que nos permitem entender ações brutais, como aquela realizada em Paraisópolis, como ações de terror realizadas pelo Estado, criminalizando práticas culturais negras e periféricas, como o funk, como pretexto que dá base à política de controle e submissão dos negros e pobres brasileiros. Ao entender isso, fica claro que não existe democracia, um Estado democrático de direito, dentro do qual todas as pessoas estariam sujeitas às leis da mesma forma, um governo do povo. Mas sim, o que existe é um regime eleitoral como maquiagem para uma administração terrorista e racista dos antagonismos e da luta entre as classes no Brasil. Esse regime é uma ditadura para a base da pirâmide social, de maioria negra, e uma democracia apenas para o 1% ou menos dos patrões brancos. Sendo assim, a crítica ao racismo estrutural no Brasil não pode vir separada de uma crítica profunda e aguda a essa falsa democracia. Democracia burguesa, democracia dos ricos e de propostas por sua superação, o que inevitavelmente nos leva a ter que buscar uma proposta teórica e prática que leve à sua destruição, a destruição desse Estado burguês e a sua substituição por uma organização econômica e social que interesse as maiorias trabalhadoras, que na nossa opinião é um governo dos trabalhadores e uma economia socialista. Essa tentativa de explicação e de reflexão sobre o que significou um ato escabroso, assassino, criminoso, cuja resolução infelizmente nós sabemos que vai ser muito difícil, que leve à punição dos policiais, sejam os oficiais que mandaram, sejam os que executaram, e menos ainda dos mandantes no mundo político, como por exemplo João Dória, nos faz ter uma compreensão muito clara de que a ação e a reflexão socialistas precisam encontrar seu caminho para se ligar aos dramas, ao cotidiano, às lutas do povo trabalhador periférico e superexplorado que hoje está encontrando uma verdadeira guerra social à sua frente. É a serviço disso que nós do Trans e Revolta estamos. Esse é mais um vídeo, estamos tentando buscar um pouco mais de frequência e de assiduidade aí para poder lançar vídeos. Temos também um projeto de vídeos que vão tratar de temas mais teóricos, que tratam da base para poder pensar a nossa ação política. Nesse sentido, se você gostou do vídeo, curte aí, aperte o sininho para poder receber novos vídeos. Para nós é muito importante. Essa é a forma de nós conseguirmos romper os algoritmos do YouTube e das redes sociais, que criam, na verdade, verdadeiras bolhas, né? E a forma de fazer a nossa mensagem e essa compreensão da realidade chegar em mais companheiros pobres, trabalhadores, periféricos, precarizados, que são aqueles que estão onde nós estamos e que têm os mesmos interesses, superar esse sistema de miséria, essa farsa chamada democracia, que na verdade é uma ditadura para nós todos os dias. Então faz isso aí, curte, compartilha, e é isso aí, tamo junto.